São Paulo, Brasil. 12h03. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e também facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação hoje aqui, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, é mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAID. Eu apresento os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pela imagem, o Procurador de Justiça aposentado Ricardo Prado, presidente do Ministério Público Democrático, o MPD. Seja bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Obrigado, Mauro. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e também de saudar as nossas convidadas e o público que está nos assistindo. Também presente aqui na mesa do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, a advogada a doutora Thaís Jurema, ela é conselheira da OAB São Paulo, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Sá. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e fico feliz, como ponderado anteriormente, na conversa em paralelo aqui, que sejamos na maioria feminina. É isso aí, a advogada tributarista Hela Gottschewski, sócia da Saavedra e Gottschewski Associados, ou melhor, Saavedra e Gottschewski Advogados. Eu errei na palavra mais fácil, né? Depois de acertar o sobrenome, errar na palavra mais fácil é um mérito. Seja bem-vinda. Gente, bom dia para todo mundo, para todos os ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook. É uma alegria estar na mesa com vocês. Espero que a gente tenha um programa bem polêmico hoje. Eu acho que o meu erro aqui é... Normalmente os escritórios são associados, né? Então acho que a força do hábito de falar associados, não? Advogados associados. Advogados associados. Advogados foi, associados. Então está justificado. Também aqui com a gente a jornalista e influenciadora digital Neivia Justa. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E aqui estão as mulheres. Parabéns a vocês todas, em maioria, nessa mesa hoje aqui com a gente. Vamos ao nosso primeiro tema. Ontem, após manifestações por todo o país, o presidente interino da República, Hamilton Mourão, disse que o governo federal tem falhado na comunicação ao explicar o bloqueio no orçamento das universidades federais. Mourão disse que a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, pela Câmara dos Deputados era uma oportunidade de explicar tudo. O general classificou como normais as manifestações e minimizou o efeito negativo que teriam sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, o presidente interino disse que seria uma oportunidade, que foi uma oportunidade de explicar tudo, Ricardo, e foi mesmo, né? Porque o ministro foi ao Congresso, foi à Câmara dos Deputados, falou que bloqueio é a supressão da verba, a contingência que caiu aí no gosto popular é a retenção da verba enquanto não tem receita, aquela coisa toda. Agora, se isso tivesse sido explicado antes, mudaria o cenário do que a gente viu ontem nas ruas do Brasil? Eu acho que você tem duas situações. Uma primeira, de que o país, de certa forma, está um pouco na contramão. Você já teve no governo do Temer uma emenda constitucional limitando gastos com saúde, educação e etc., né?
já apertando o cinto, na verdade, dos gastos governamentais nessas áreas. Tá? Então, mais cortes, mais contingências, mais bloqueios, entendeu, de valores destinados à educação, à saúde, etc., seguramente não serão bem vistos. Né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema, realmente, vem da comunicação, e esse é muito grave. Né? Você começou com aquela história de colocar, de certa forma, colocar a opinião pública contra os professores, né? Dizendo que eram doutrinadores marxistas e etc. e tal. Quer dizer, esse tipo de discurso não leva a lugar nenhum. Né? Nós precisamos um discurso que ajude a construir, que ajude a unir os brasileiros em torno daquilo que nós temos em comum. Né? A campanha eleitoral passou. Né? Quer dizer, é a hora de você tocar o país para frente. Então, se você ficar nessas rivalidades, nesse revanchismo, né? Então isso realmente vai desagregando, você vai criando conflitos. Né? E o governo tem sido mestre em criar isso. Há uma parte, não a parte dos generais, né? Os generais têm se postado com absoluta tranquilidade, com uma postura que realmente surpreendeu a maioria da população. Né? Eles têm se mostrado pessoas extremamente ponderadas, né? Que estão preocupadas realmente com o desenvolvimento do país, etc. Mas há uma outra parte dentro do governo, do grupo de apoio do governo, alguns até nem estão no governo, nem ocupam cargo no governo, mas participam ativamente, né? Indicando gente para o governo, etc. e tal, que realmente parece que a função é essa, é provocar conflito, entendeu? Então, realmente, a comunicação ficou horrorosa. Por que o presidente Bolsonaro não consegue se controlar? Quer dizer, você destacou aqui que seja bloqueio ou seja contingenciamento, quer dizer, isso nunca vai ser bem visto quando se trata de educação. Se for verba de custeio, a discricionária, que eles chamam, ou não, se for verba das despesas obrigatórias, mas aí o ministro Weintraub vai até a Câmara explicar a situação, aí vem o presidente, chama os manifestantes de idiotas úteis, aí acaba piorando tudo. O que tem por trás dessa falta de conseguir se controlar? Você tem algumas pessoas, na verdade, que têm estopim curto, né? E essas pessoas, quando resolvem fazer, né, essa comunicação institucional, elas causam problemas, entendeu? Né? Eu vi ontem um deputado dizendo que o presidente teria garantido, numa reunião de líderes, na véspera, antes dele viajar, de que o contingenciamento seria suspenso, que não haveria mais, queria mandar cancelar. Tá? E aí o deputado disse que, em seguida, os ministros disseram que não, que o contingenciamento ia manter. Você falou, então eu acredito em quem? Quer dizer, qual é a segurança que você dá para as pessoas, entendeu? Né? Se uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra completamente diferente. A sensação que eu tenho é que existe uma desarticulação, um desgoverno muito grande. E a comunicação não violenta, aliás, a comunicação violenta está imperando nesse governo. Né? Todos têm uma comunicação extremamente, a não ser a ala militar, surpreendentemente, de uma posição muito conciliadora, muito ponderada, mas todos os outros que gravitam em torno da ideologia desse novo governo é de uma violência absurda. Eu, como especialista de comunicação, tem dias que eu fico desamparada, desalentada, ouvindo o que está sendo dito. Né? Então, isso não constrói nada, isso só destrói, isso só polariza, e eu acho que existe uma intenção por trás, clara. Né? Não é possível que não exista uma intenção aí por trás. Eu acredito que é realmente um reflexo da nossa falta de educação. Então, a falta de investimento em educação, é claro que o problema não vem de hoje, não é? A gente vem de governos e mais governos desprestigiando a educação. Então, o que nós vemos hoje é reflexo de muitas coisas, e eu acho que até esse posicionamento, porque o que hoje nós temos é políticos que agem dentro daquilo que eles acreditam que a população, a massa da população quer ouvir, não é? E é até interessante como a questão da comunicação vem sendo um problema muito sério, um chute no pé desse governo, porque tanto fala uma coisa, depois fala outra, isso causa descredibilidade e
é o que está vendo, inclusive, nas pesquisas, porque ele está caindo nas pesquisas, né? E a questão de escolhas certas e de questão de gerenciamento. Então, se confunde verba com mau uso da verba. Então, as universidades públicas, a educação de modo geral, precisa de verba. Elas precisam de verba. O que acontece é um desmando, uma falta de gestão. Então, não é cortando verba que você vai acabar com o problema. Então, o problema de gestão nas universidades públicas está lá. Então, você tem professor ganhando por 40 horas, fazendo 2, não é? Tem esse problema também. E tem a questão, inclusive, a gente viu recentemente uma condenação, né, de um professor que comprou um aparelho e encaminhou esse aparelho para o instituto dele, para a clínica dele, né? Isso é falta de gestão. O problema não é o dinheiro, porque até o dinheiro destinado à educação é muito pequeno perto do que necessitaria. O que a gente tem é um problema de gestão muito séria, e a gente vê gestão propriamente dita, como gestão até na comunicação interna, e eu acho que se esquece que que cargos de governo demandam posicionamentos diferentes. Você não está na sua casa falando para os seus. Sua avaliação. Desculpa. Sua avaliação. O governo falhou em explicar o que aconteceria em relação à educação? Sim, até ia complementar o que os colegas estavam dizendo, a Thaís, que falou agora, a Neívia. Me parece que não só um problema de comunicação, eu acho que existe um problema prévio ao problema de comunicação, que é o problema da forma de decidir. Então, foi publicado o balanço do primeiro trimestre do governo, esse balanço foi negativo, ou seja, não arrecadou tanto quanto esperava arrecadar. Resultado, olhou o que dava para cortar, passou a régua, cortou, alguém foi na frente da Câmara e disse: estamos cortando verba da educação, nomeou 3 universidades, disse que havia balbúrdia. Eu, oriunda de universidade pública, não presenciei balbúrdia na minha formação, pelo contrário, professores muito bem estruturados, uma universidade com apoio e consciência crítica, visando formar isso. Logo depois o ministro da Educação fala, logo depois alguém do MEC aparece, dá outra roupagem, os números não fecham, consequentemente o problema de comunicação me parece que é um problema de decisão. Pegar um balanço e dizer onde nós vamos cortar, passar a caneta e dizer vamos cortar despesas discricionárias. O que são as despesas discricionárias? Água, luz, insumo, bolsa do CNPq. Diz para um bolsista do CNPq que está com uma pesquisa em andamento, daqui a pouco com amostras biológicas, que estamos em contingenciamento. Não, para ele isso é um corte, isso não é contingenciamento, ele não vai receber a verba que ele deveria receber. Então, o governo está decidindo de forma muito apressada determinadas coisas que exigiriam uma reflexão um pouco maior, uma discussão com a população um pouco maior, um preparo. Ok, se a única solução for cortar verba, então primeiro eu preciso preparar isso com a população para depois eleger as verbas que eu vou cortar. E com, perdão da expressão, mas se o problema está na arrecadação, talvez a solução não seja cortar verbas, o que é um raciocínio muito curto. Se eu tiver problema de arrecadação em casa, eu não vou cortar o colégio das crianças, eu vou buscar uma forma alternativa de obter verbas. A economia não está entregando o que deveria, então nós precisamos incentivar a economia e não cortar as verbas da educação, do meu ponto de vista. Mas eu acho que você falou num ponto crítico, quando você falou discutir com a população. Eu não vejo a intenção desse governo de ter uma discussão. Eu vejo um autoritarismo muito grande, né, tudo por decreto, e do jeito que eu quero. E não foi do meu jeito, eu vou lá e eu ofendo, não é? Porque chamar os estudantes de idiotas que estão a serviço, sabe Deus de quê, não é postura de presidente da República. E por falar em decreto, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza as regras para a compra e o porte de armas no Brasil, até que a Justiça possa julgar o mérito do processo. Na avaliação dos procuradores, o aumento na comercialização de armas no Brasil poderá ter efeitos irreversíveis. Ricardo, a gente já vem discutindo este assunto aqui recorrentemente no programa Gente que Fala. O decreto ele é um ato administrativo para dar executoriedade a uma lei. Isso significa que o decreto, por sinal, aí já por essa definição, é inconstitucional? Este decreto das armas?
O que acontece é o seguinte, quando você amplia, né, no decreto para situações, né, que fogem àquilo que a legislação está dizendo, ou então vai em confronto com aquilo que a legislação está dizendo, você tem uma lei, um decreto inconstitucional, tá? Mas o decreto, você forma o direito numa espécie de uma pirâmide, né? Você tem, ou na verdade eu prefiro até a imagem contrária, você cria na verdade o direito a partir como você constrói um prédio. Você lança alicerces, você lança estrutura, tá? Que é a Constituição. Essa é a primeira norma nossa, é a Constituição. Na verdade é o que está por baixo de tudo e sustenta o restante, tá? Depois você vem construindo gradativamente a parte superior, tá? Que você tem a legislação, você tem as normas, primeiro as normas complementares, depois a legislação ordinária, e até você chegar no decreto, que é um dos últimos atos administrativos. Então, o poder do presidente, ao expedir um decreto, ele está limitado, ele não é amplo. Né? Para você fazer uma mudança significativa, muitas vezes você tem que mudar lá o alicerce, você tem que construir mais viga, mais coisa, para poder sustentar outra parte da construção. Tá? Então, agora, você está lá em cima no último andar do prédio, entendeu? Né? E de repente você quer esticar para fora do edifício, você quer esticar uma outra construção imensa, entendeu? Muito mais pesada do que você tem de estrutura, você vai cair, certo? Então, quer dizer, há um limite do que é viável você fazer por decreto. Então, o presidente já tinha feito isso no começo do mandato dele, né? Um dos primeiros atos de governo já foi um decreto, né, liberando a questão de arma, tal, mas era arma em casa, era arma no comércio, era arma na residência. Posse, né? Agora, você querer mudar a lei do desarmamento através do decreto não é permitido. O ordenamento jurídico não permite isso, entendeu? Ele tem que submeter ao Congresso. Não tem jeito. Tá aí, Desculpa, já tem até 2 ações na STF, pelo menos tramitando acerca disso, né? Uma ação de inconstitucionalidade e uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E agora o presidente tem 5 dias para se manifestar acerca do decreto que ele fez. E, de novo, me parece ser um decreto apressado. A população não se preparou para isso. Ainda que seja uma promessa de campanha e ainda que a maioria tenha votado nele, aparentemente demonstrando a vontade da população da liberação de armamento, as nossas instituições não estão preparadas para isso. Requer um pouquinho de amadurecimento. As nossas escolas não têm porta com detector de metal, shopping center também não tem. Como é que a gente vai garantir um mínimo de segurança liberando de uma forma irrefletida o porte de arma? Então, por meio de um decreto, sem discussão, sem manifestação popular, ou seja, não passou pela Câmara, não passou pelo Senado, e agora a gente se vê diante de uma situação em que, ok, até 1.000 cartuchos, eu posso transitar, tudo bem. Eu acho não bem é tão sério, simples. eu acho que não é nem a questão da manifestação popular, porque a gente acaba nomeando, né, pessoas para nos representar. Então, seria aí, através dessas pessoas, essa manifestação popular. O que eu acho é que, mais uma vez, mostra uma ingerência interna, porque eu sempre falo, bom gestor não é aquele que sabe fazer tudo. Aliás, é impossível você saber fazer tudo. Mas você tem que ter assessores, um grupo que esteja lá com você para que você não faça errado. E eu acho que, então, se peca pela comunicação, se peca pela gestão, e inclusive pela escolha dessa assessoria, que parece que não existe. Palavras mal faladas, atos impensados, um em cima do outro, e eu acredito que isso, inclusive, vem repercutindo internacionalmente, e diga-se de passagem, eu não sei o que ele foi passear, né, porque para mim é passeio, não tem outra explicação, enquanto a gente tem problemas seríssimos aqui, que não serão resolvidos passeando. Então, acho, até quem me conhece sabe que não sou esquerdista, não apoio movimentos polarizados, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio, inclusive de prioridade, que eu acho que está faltando no governo, não é? Tem uma coisa que me preocupa em relação à questão das armas, que é
com essa polarização toda, com essa violência verbal que a gente está vivendo, semana passada eu estava andando e eu vi um cara brigando com flanelinha na rua. O cara deu uma ré no carro e começou a gritar no meio da rua. Eu parei e fiquei só observando. Eu falei, se esse cara estiver armado, ele puxa a arma, ele mata esse cara. Mas ele poderia estar armado, porque a gente sabe que, infelizmente, não existe controle de armas. Se fosse assim, não, eu acredito que não é questão de armamento, desarmamento, porque a gente tem um mercado paralelo. Quem quer comprar hoje, compra. Mas ainda compra arma, compra droga, e quando você vai comprar arma, você tem pelo menos um procedimento. Eu também não sou a favor do armamento, pelo contrário, até porque eu acho que um dia você pode estar bem, outro dia você pode não estar. Todo mundo é capaz de matar, exatamente por causa disso. Eu acho que teste psicotécnico não mede momentos, não mede. Mas a questão é que este ato não vai repercutir positivamente em nada, não é? Então, a gente tem que pensar, será que é isso que a gente está precisando? Nesse momento, a gente tem coisas tão mais sérias para serem resolvidas, mas você não acha... será que esse tipo de discussão com intuito popularesco, né? Porque é o momento de se discutir isso. Você quer dizer, se vai aumentar a violência, ou se vai diminuir a violência, ou se vai ficar na mesma, não importa. O que importa é se isso é prioridade, a discussão essa é a prioridade, falar de armas agora? Eu acho que a questão é o seguinte, é claro, ele falou isso, foi um dos motivos dele da campanha, né, que as pessoas, inclusive, confundem segurança com armamento, né, até porque, como eu falei, eu acho que assim, será que é isso realmente que vai nos dar segurança ou não vai nos dar segurança, né? Ou porque a gente sabe que existe mercado paralelo, sabe que existe um descontrole com relação a isso, que eu acho que seria talvez o ponto principal, você colocar a arma na mão de quem deve, não é? Na sua opinião, esse tipo de medida, o Estado não acaba assumindo a sua incompetência na segurança pública e transfere para o cidadão fazer a sua própria segurança? Sem sombra de dúvida. Eu percebo que há uma tentativa, sim, de autorizar que nós façamos justiça com as próprias mãos e garantimos a nossa própria segurança, porque o Estado não consegue fazer. Ele está dizendo, eu, Estado, não consigo garantir a sua segurança, então eu vou dar instrumentos para que você possa garanti-la. Não me parece também ser o caminho, a gente não foi preparado para isso. Inclusive, na fala do próprio presidente, quando ele assinou o decreto, ele falou exatamente isso. Ele disse, a segurança pública começa em casa, que é um contrassenso, né? Você não pode começar a segurança, se ela é pública, ela não pode ser privada. Então, existe, de fato, uma transferência, uma terceirização aí super danosa. Aliás, como não só a questão das armas, mas todas as questões periféricas dos ministros, parece que eles são orquestrados para desviar a atenção do que precisa ser feito. Então, o ministro do Meio Ambiente, a ministra dos Direitos Humanos, sempre que tem alguma coisa muito séria para acontecer, eles vão lá e falam alguma coisa bem surreal, bem absurda, para distrair a atenção da gente. Uma cortina de fumaça proposital. A minha leitura, 5 meses, é muito por aí. Como uma pessoa que observa e que faz gestão de crise, de comunicação, me parece que o caminho tem sido esse. Ricardo. Volta e meia, a Damares solta alguma coisa para distrair a atenção da gente. Você compartilha a opinião, Ricardo? Na verdade, eu ouvi de um economista há um tempo atrás a afirmação de que, na verdade, ele tinha feito um curso de mágica e que na mágica o segredo era esse, entendeu? Né? Você chama a atenção da pessoa para tudo o que, na verdade, não é importante, para que ela não veja, na verdade, aquilo que você está fazendo, entendeu? Né? Como você está fazendo a mágica, né? Então, a gente sabe que isso realmente é uma das técnicas de comunicação, muitas vezes, né, usada, de você fica criando, né, situações, etc. O Jânio Quadros era mestre nisso, né? Entendeu? Você tem grandes personalidades da história política do Brasil que faziam isso com certa maestria, entendeu? O problema é que nesse governo a impressão é que isso não está ajudando, né? Entendeu? Né? Se eles estão tentando desviar
o foco, eles estão desviando em prejuízo próprio, entendeu? Né? A mágica parece que está meia torta, entendeu? Né? E eu tá faria funcionando essa bem. leitura, inclusive, na questão da educação que nós discutimos anteriormente. Ou seja, a gente vai cortar verbas da educação, a população toda se revolta contra o corte de verbas na educação, mas que não tem um valor tão significativo, a gente consegue reparar esse prejuízo. Em contrapartida, vamos aprovar a reforma da Previdência, a reforma tributária, para arrumar a arrecadação. Então, a gente não olha aquilo, olha isso, e quando vê, passou. Não sei, porque eu acho que foi mais um tiro no pé, inclusive para aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que essa questão de foco é uma coisa muito complicada, e o que eu acho que mais nos preocupa, pelo menos a mim, a nossa economia está cada dia pior, Sim. não é? Então, eu acho que, inclusive, isso num cenário internacional muito mal visto, porque havia uma expectativa internacional de mudança, está verificando que não tem mudança, e isso reflete para a gente em investimento, que é uma coisa muito séria, né? Então, esses desastres é realmente muito complicado quando você pensa no investidor. E não tem como a gente parar de pensar no investidor num país capitalista. Né? Você precisa pensar no investidor, que é o investidor que vai dar trabalho, que vai fazer a economia girar. Né? Então, essa questão da comunicação e até dessa ingerência é muito preocupante. Deixa eu passar uma mensagem aqui para o nosso público, antes da gente sair para o nosso intervalo. Olha, gente, a virada cultural desse ano vai oferecer uma experiência marcante para quem quer conhecer produção cinematográfica alternativa. No Cine Olido, haverá 2 sessões que retratam a cidade de São Paulo através do olhar de jovens de periferia. Eles produziram seus trabalhos através das oficinas Kinofórum de audiovisual e pela primeira vez terão uma grande vitrine para sua produção. A exibição é comemorativa dos 18 anos das oficinas Kinofórum e merece ser prestigiada por São Paulo, pela democratização do audiovisual e também pela criatividade inspirada pela 7ª arte. As exibições ocorrerão, portanto, às 8 da noite do sábado e às 2 da tarde do domingo. Olha, gente, de graça, tudo isso durante a virada cultural. O Cine Olido fica na Avenida São João 473, no centro de São Paulo. Participe, não deixe de comparecer. Gente, nós vamos para o intervalo. Na sequência, a gente vai falar sobre a comissão do Senado, que aprovou o voto aberto para perda de mandato e prisão de senador. 12h30 agora aqui na Rádio Trianon. Até já. Você está ouvindo Gente que Fala. Tem aí a Virada Cultural, o festival 24 horas da capital da cultura. São mais de 1.200 atrações espalhadas em mais de 250 pontos da cidade. Música, teatro, dança, circo, intervenção audiovisual e muito mais. Vem virar 18 e 19 de maio. Consulte a programação viradacultural.org. São Paulo, capital da cultura. Vem virar. Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta aqui na Rádio Trianon com o programa Gente que Fala. Hoje mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAID. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, quarta-feira, o voto aberto nas sessões para definir perda de mandato e prisão de senadores. A proposta também acaba com o voto secreto na eleição para presidente do Senado. O texto segue para a comissão da mesa diretora e ainda precisa ser aprovado pelo plenário para passar a valer. Bom, Ricardo, estava mais do que na hora, acho que passou da hora, esse regimento, porque essa medida altera o regimento da casa, altera o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e o regimento é anterior à Constituição de 88, anacrônico, ultrapassado, atrasado, então passou do momento, né? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que medidas de transparência sempre são bem-vindas, né? Eu acho que nós vivemos já
muitos problemas nesse país, entendeu, né, e poucas iniciativas, às vezes, você vê no intuito de dar mais transparência ao processo. E o parlamentar, na verdade, ele não exerce a função em nome próprio, né? Quer Claro. dizer, ele é um representante da população, representando o povo. Então, ele tem que prestar contas, realmente, daquilo que ele está fazendo, né? É o mínimo que você tem para que o eleitor possa, na eleição seguinte, verificar se deve reconduzir o parlamentar ou não. Para isso, você precisa saber como ele está decidindo, se aquilo realmente corresponde às suas ideias ou não. Eu acho que é salutar, mas ainda não é definitivo, né? Por enquanto, caminhou-se mais um passo, mas só uma etapa, né? ainda falta mais coisa pela frente. Você acha que chega lá, Thaís, tem que passar pela mesa diretora e tem que ser aprovada Vamos ver pelos se vai ser senadores? aprovado efetivamente, né? Qual que é Tem a sua esse sensação? pequeno detalhe. A sua Claro sensação que enquanto boa eleitora é quando você vê um senador ou um parlamentar qualquer votando ali de forma secreta? Um absurdo. Absurdo. Porque, na verdade, como é que é o que o doutor Ricardo passou, né? Como é que eu vou saber se ele efetivamente me representa, se ele age de acordo com aquilo que eu penso, não é? Então, porque o que a gente vê hoje é o idealismo furado, né? Ele passa como se as coisas fossem lindas e maravilhosas na hora da eleição, não é? E a gente sabe que é o pior, o excesso de articulação, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, a gente sabe como acontece, não é? Há uma barganha lamentável que mostra quanto a gente tem que caminhar ainda com relação à transparência, à ética, à finalidade social que eles deveriam efetivamente exercer. Essa acho que era a ideia da nova política, né? Não é isso? Parece que a nova política ainda não surgiu, né, Hela? Esperamos que esteja a caminho de surgir. Eu procuro ver as coisas com otimismo. Apesar de tributarista, apesar de 10 anos dando aula de direito tributário, apesar de continuar todo ano discutindo reforma tributária e etc., que nunca acontece, eu continuo acreditando que a gente está caminhando no sentido de melhoras. E ver uma notícia assim, parece que sedimenta essa sensação de que coisas boas podem acontecer, ainda que tenha um procedimento pela frente. Deixa eu fazer um parênteses no tema, já que você falou de reforma tributária, a gente não deveria ter começado por aí, em vez da reforma da Previdência, por ser mais consensual a reforma tributária do que a da Previdência? A reforma tributária não é nem um pouco consensual, tem vários projetos em andamento. Agora, sem sombra de dúvida, a reforma da Previdência gera um desgaste político para quem propõe muito grande, porque está suprimindo direitos de todos nós, cidadãos, que em última instância votamos. A reforma tributária parece não nos atingir tanto, né? A gente não enxerga isso como nos atingindo diretamente. A nossa tributação é muito velada. Então, por isso, talvez passasse de uma forma menos dolorosa. E, de qualquer forma, se aprovasse talvez primeiro a reforma tributária, teria arrecadação suficiente para não precisar fazer cortes desnecessários. Sem sombra de dúvida. Neve. E precisamos de uma reforma tributária. Precisamos. Voltando à notícia, né, do Senado, eu sou totalmente favorável à questão da transparência, também me sinto absolutamente traída quando eu vejo os políticos votando na Câmara, no Senado, secretamente, mas eu acho particularmente deprimente ter que aprovar alguma coisa para prender um senador, para um senador perder o mandato. A gente não deveria ter que discutir essas coisas se nós vivêssemos num país que preza pela ética, né, pela moral, porque eu não voto num senador para ele ser preso, como eu não voto no presidente para ser preso. Não deveria acontecer isso. A única coisa que eu acho que a gente pensa de forma inversa, isso é uma coisa, ao meu ver, muito preocupante. A gente pensa que a corrupção está só no Senado, só na Câmara, só no Poder Executivo, até no Poder Judiciário, mas a gente vê, eu falo isso para os meus alunos, porque eu acho que a gente tem essa obrigação enquanto professor, que se alguém te furta o celular ou te rouba o celular, é porque ele sabe que ele vai ter para quem vender, né? Então, eu acho que, mais uma vez, o papel da educação, né? Então, a gente tenta mostrar que
tem lei para prender deputado, tem lei para prender senador, enquanto a gente esquece que o problema está lá embaixo, porque até quem elege esse senador, ele vai pensar, não, o que me importa é eu ter benefício. Então, acho que essa ideia essa mudança de cultura é que realmente a gente precisaria fazer com uma certa brevidade. É claro que toda mudança de cultura requer tempo, mas eu acho que ela é mais iminente até, mais uma vez, a gente pensando no ápice da pirâmide, esquece a base, né? Então, realmente, a gente não quer ver senador preso. Não. Não é? E o interessante, pegando o gancho que a gente não quer ver ninguém preso, nenhum político preso, é que quando um político é preso, tem gente que comemora, o adversário lá daquele político preso comemora, nossa, foi preso. E é lamentável, porque quando você prende um político, e a essência da política, que é a promoção do bem comum, vai para o espaço. Não, e essa coisa de polarização que a gente vê é exatamente isso. Você não está pensando num bem comum. Você está pensando num bem que você acha que tem, enquanto está ferindo o outro. Que eu vou ser privilegiado, né? Lamentar, mais uma vez, essa questão social é deixada de lado para pensar no próprio umbigo. Então, isso é realmente uma questão cultural que vem cada vez mais ficando às claras e que é lamentável. Eu queria só dar uma parte aqui, quando você fala da educação e da corrupção. Eu ando muito incomodada, tenho 2 filhas adolescentes e uma me pediu esses dias que ela queria ter um RG falso. Eu disse, como assim? Eu disse, não, todo mundo na escola tem um RG falso para poder ir nas festas que tem bebida, as festas do 3º ano, ela está no 2º ano, ela tem 15 anos. E todo mundo tem RG falso, mãe. Eu falei, você não vai ter RG falso. Não, isso não é permitido aqui em casa, e não deveria ser permitido, e eu vou levar essa história para o colégio. Como assim tem um RG falso? Então, a corrupção está na gente, a gente está educando os nossos filhos em pequenos detalhes. Isso é um absurdo. Então tem que começar dentro de casa. Eu sempre falo, tem que começar na maneira como a gente está educando as nossas crianças. Mas o problema é que virou uma questão cultural, né? Isso é muito sério. Você tem um exemplo que vem de cima, que durante muito tempo foi muito ruim. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, a família tem o poder de educar enquanto é criança. A partir do momento em que as crianças vão para a escola, elas começam a sofrer influência de outras pessoas. Tá? E a partir do momento em que você vai para a vida pública, você passa a sofrer influência, inclusive, de quem coordena a vida pública. Então, os políticos e o governo coordenam a vida pública. Certo? Se eles nos dão um exemplo, entendeu, de que infringir as regras, entendeu, é permitido, você passa isso para a opinião pública. Mais que permitido, né? Normal. Então você tem que fazer... Normal, isso é triste. É normal, triste. Como se fosse o errado virou normal. O estado natural das coisas, né? Por isso que nós precisamos cobrar, na verdade, dos políticos que eles também se adaptem a cumprir as leis para que eles passem esse recado também para o restante da população. E por isso que a legislação, muitas vezes, você é obrigado a endurecer, né? Exatamente por causa desse tipo de coisa, entendeu? Quando você pega o sujeito, só que aí é um sistema que você faz por amostragem, porque você não consegue, na verdade, punir todo mundo. Tá? E aí a punição, às vezes, começa a ficar exagerada até em relação àquilo que foi feito, entendeu? Mas porque você quer tentar fazer o exemplo. Mas se o resto não der apoio, você não consegue mudar. Agora, Ricardo, esse exemplo, ele vem de cima para baixo, ele vem do político para a sociedade, ou vai de baixo para cima, uma vez que o político ele vem de baixo, ele vem da sociedade, e levou para lá práticas culturais nossas, da corrupção, ou é via de mão dupla? É via de mão dupla, não, sem dúvida alguma, né? A forma como a gente trata os filhos, a forma como as relações sociais ocorrem dentro da casa, né? Ela, sem dúvida alguma, ela extrapola para o espaço público. Mas você também tem a influência do espaço público sobre a família, entendeu? Né? Isso você sente nitidamente. Quem já foi pai ou mãe, entendeu? Né? Que teve filho, adolescente, etc., sabe muito bem do que eu estou falando, entendeu? Né? Chega uma hora que a influência do grupo sobre a pessoa é muito forte. Olha, antes do nosso próximo tema, eu quero fazer um convite para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Vamos combater juntos o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Olha, você que está em casa, lembre-se, a maioria dos focos do mosquito está dentro dos imóveis e que mesmo com o fim do verão, ele continua agindo.
Então, não deixe água parada em nenhum recipiente, mesmo que bem pequenos. Sejam vasos de plantas, garrafas, calhas, pneus e até na gaveta debaixo da geladeira você tem que olhar, porque é nesses lugares que o Aedes aegypti deposita seus ovos. E eles demoram só 7 dias para crescer e sair picando por aí. A Prefeitura de São Paulo está fazendo a parte dela, faça a sua, porque combater o Aedes aegypti é responsabilidade de todos nós. Olha, gente, um levantamento realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que nos últimos 18 anos, a taxa de inflação dos planos de saúde individuais e familiares foi de 382%, bem acima da inflação do setor de saúde, que chegou a 180%, e também da inflação medida pelo IPCA, que alcançou 18%. Para os responsáveis pelo estudo, a discrepância entre os números se dá pela falta de regulação de planos coletivos que praticam preços livres e são usados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no cálculo dos aumentos dos planos individuais. Procurador Ricardo, falta de regulação, né? E aí a gente, quantos hoje não tem planos coletivos por essas entidades de classe, enfim, porque não tem emprego fixo, e aí normalmente teriam, né, com emprego fixo, os convênios pagos por empresas, enfim, tem muita gente nessa condição, né? Eu sou um crítico contumaz, na verdade, dessa questão dos planos de saúde, né? Inclusive, para dizer para você, eu próprio não os tenho mais, né? Eu cancelei, já tive algumas vezes e cancelei, né? Hoje eu corro o risco de enfrentar a saúde pública, entendeu? Se for necessário, entendeu? E me recuso a pagar os aumentos, os preços abusivos que eles fazem, principalmente com as pessoas da terceira idade. Né? Quer dizer, os aumentos que os preços que se cobram para as pessoas acima de 50, 60 anos principalmente, entendeu? Né? A época em que a pessoa vai precisar do plano, é um negócio assim absurdo, na verdade, para a pessoa sair. Né? Você cobra pouco no começo, porque ela é jovem, ela é saudável, ela não vai te dar despesa, então você cobra pouco, né? E aí você consegue trazer todo mundo para dentro do sistema. Conforme a pessoa vai envelhecendo e vai começar a usufruir um pouco mais daquilo que ela gastou, né? Aí você começa a subir a coisa de uma forma que ela fica inviável de pagar e coloca ela para fora do plano, né? Eu tenho uma irmã que é aposentada, que está internada num hospital, né? E quase metade da aposentadoria dela vai para pagar o plano de saúde. Certo? Quer dizer, você tem um gasto assim que fica exorbitante. Se você, o dinheiro que é recolhido durante os anos todos, estamos falando muito em capitalização aí por causa da Previdência, etc. Quer dizer, você vai guardando ao longo dos anos, para depois, quando você precisar, etc. Isso na prática não existe. Os planos de saúde também não fazem isso. Né? O dinheiro que o plano de saúde arrecada, né, 30% vai para você pagar despesa administrativa. Você pega o balanço das ações de empresa de saúde na Bolsa de Valores, tá? Aí você vê que 30% vai pagar despesa administrativa. 30% é o lucro anual que é distribuído para os acionistas, né? E 40% sobra para você bancar as despesas, tá? E o dinheiro daquele ano acabou. Não sobra nada para o ano que vem, não tem poupança para o ano que vem. Não tem, essa história de você capitaliza, daqui 30 anos você vai ter. Não existe, o dinheiro é gasto. Então, quer dizer, é um sistema de autoajuda. Ou você tem uns ajudando outros, né? E aí, quem está saudável é quem está ajudando o que está doente, né? E no outro momento, aquele que estava doente sarou, ele ajuda o outro, entendeu? É assim que funciona o sistema. Olha, Thaís, esse é o claro exemplo que a gente falava aqui. O que é prioridade e o que não é? Isso aqui é prioridade, fazer uma regulamentação, uma regulação para os planos coletivos. Olha, 382% de reajuste em 18 anos. O setor da saúde foi 180% e o IPCA, a inflação oficial, 208%. Na verdade, assim, a questão do plano de saúde é tão complexa porque envolve várias situações. Você tem pouquíssimas operadoras de plano de saúde no Brasil, se você for pensar. Então, é uma questão de concorrência, não é? Porque ou você é grande, você vê hoje uma movimentação de grandes empresas comprando outras e polarizando isso, uma coisa séria, que o governo simplesmente está fechando os olhos, e você tem as administradoras dos planos de saúde, que também são meia dúzia. Então,
que reflete no que a gente está vendo hoje. Então, dificilmente hoje uma pessoa física consegue fazer um plano de saúde, porque a própria operadora não quer, em virtude do Código de Defesa do Consumidor, tem mais regulamentação em cima disso, ela não vai conseguir aumentar 300%, não é? E acabou jogando o consumidor para essas administradoras, né? Para fazer pelas entidades de classe, que são chamados de planos coletivos. E que tem preço livre. Que tem preço livre e que, na verdade, é o consumidor final do mesmo jeito, né? Você só juntou para mascarar. Então, até que ponto, até essas administradoras realmente, se você for pensar, até numa questão de abusividade, elas não são uma máscara de um negócio? Até que ponto isso tem realmente uma validade jurídica? Então, não se discute isso, porque, no fundo, você tem pessoas físicas que pagam para essas operadoras para falar que é coletivo. Hela. Eu vejo isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que saúde é sempre complicado falar de saúde. Todos nós precisamos, e quando um ente querido nosso precisa, o desespero de todo mundo é conseguir recuperar a saúde daquele que precisa. E o mundo cresceu muito em novas tecnologias de saúde. Novos exames, maior tempo de vida, maior tempo de internação. Hoje, muitas vezes, as famílias se veem diante de questões que elas não sabem como resolver em razão do tempo de internação da pessoa dentro do hospital. Então, o que eu vejo existe sim um aumento muito significativo dos planos de saúde e que, de fato, não servem no bolso da maioria de nós. Agora, por outro lado, também existe uma exigência muito grande de fornecimento por parte dos planos. A judicialização da saúde. Se eu preciso de um tratamento que não está dentro da minha cobertura, eu judicializo, o juiz dá um canetaço e o plano de saúde paga. Assim, fazer justiça com dinheiro de terceiro. Mas isso você pode ter certeza que está dentro do planejamento dele. Mas é isso que eu acho que faz parte desse aumento significativo que tem. Isso é máscara. Não, ao meu ver, é assim. Se você for ver a quantidade de ações judiciais perto daquilo que eles deixam de fazer enquanto deveriam, é minúsculo. Isso eu já não sei dizer. Eu só queria terminar aqui um ponto. Tem esse aumento sim, me parece extremamente absurdo. Agora, isso faz parte de uma situação que não está bem resolvida. Precisa de melhor regulamentação, sim. Precisa de fiscalização em cima da ANS. Quem fiscaliza a ANS? A ANS é a agência fiscalizadora, mas quem está fiscalizando o que ela está fazendo? Ela não está conseguindo conter essa inflação dos planos de saúde. Mas mais do que isso, a gente precisa entender melhor qual é o espectro de abrangência que um plano de saúde deve ter, para que a gente consiga saber o que nós estamos contratando e o que nós não estamos contratando. Neve, a sua opinião sobre esse tema, para a gente fechar esse tópico, eu vou para as perguntas do público aqui, que a gente já está em cima da hora. Acho super complexo, eu sou usuária de plano de saúde e fiz uma cotação esses dias, a gente foi para um plano de 4 vidas, né, na microempresa do meu marido, e fiz uma cotação como se fosse uma grande empresa. A gente paga 4 vezes o valor que a gente pagaria se a gente tivesse o plano de uma grande empresa, e é o mesmo plano. Né? Então, eu acho isso abusivo mesmo, e você tem um médico que você vai procurar que aceita o plano de saúde, quando aceita, você vai marcar uma consulta para daqui 3 meses, e quando você pagou o plano a vida inteira, minha sogra viveu isso, a vida inteira pagando um plano top, quando precisou fazer uma cirurgia da coluna, teve que judicializar, porque o plano não se recusava a fazer a cirurgia, a cobrir a cirurgia. Nívia, você é jornalista, influenciadora digital, e a Daniela da Bela Vista pergunta se as redes sociais estão se tornando o quinto poder. Sim. Nós jornalistas a imprensa já é o quarto, né? As redes sociais são o quinto. Eu acredito que, assim, todos nós nos tornamos mídia com as redes sociais. E a gente tem que saber usar esse poder de uma maneira ética, de uma maneira não violenta, de uma maneira construtiva. E a gente é uma jornada, estamos todos aprendendo, porque é tudo muito novo, né? Agora, cada um entrando lá e fazendo a sua briguinha particular. Faz um estrago grande, né? A gente pode destruir a reputação, não só de pessoas, mas de empresas hoje. Né? Qualquer um de nós pode fazer isso com um celular na mão. Isso é muito perigoso.
Ela, o Brasil vive um confisco fiscal? A Carla da Vila Mariana pergunta. Sem sombra de dúvida, a nossa tributação é bastante alta, uma das mais elevadas do mundo. E o pior de tudo é que é uma tributação velada, ela está basicamente sobre o consumo, nós consumimos, a gente não sabe quanto custa o produto e quanto a gente está pagando de tributo em cima disso. Então, a gente vive uma situação bem confiscatória. O Ricardo de Mauá quer saber de você, Thaís, a sua opinião sobre a constitucionalidade da delação premiada. Na verdade, o problema não é a constitucionalidade da delação premiada, ela é constitucional. O problema é o que vem depois, essa negociação com relação a essa delação premiada, não é? Então, até que ponto isso pode ser tão negociável assim? Isso eu acho que tem que ser questionável. O que ela deve acontecer? Ela deve acontecer até com um mecanismo de transparência, de trazer uma outra forma apuratória, de você ter novos indícios, não é? Ela deve ocorrer, sim, mas é premiada demais, às vezes, não é? Eles esquecem que Quase uma mega-sena. Quase uma mega-sena. Especialmente dessas acumuladas aí que a gente viu, né? O Jaime do Jardim Bonfilholi, Ricardo, te pergunta se é comum no judiciário brasileiro que alguém seja levado da denúncia até a prisão em 18 meses. É comum, sim. Nós temos um volume de processos muito grande, na verdade, de pessoas que já respondem presa desde o início do processo. Né? Crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio, violência sexual e hoje, em muitos casos, até de violência doméstica, tá? Também começam com o indivíduo preso e responde preso desde o começo. E esses processos encerram normalmente até antes de 18 meses, entendeu? Os processos que demoram mais são aqueles exatamente das pessoas que respondem solto. Exatamente como você não tem a urgência, você tem um volume muito grande de serviço, né? E a urgência maior é dado exatamente para aqueles que já estão presos, né? Então, esses processos você precisa encerrar com mais urgência. Os demais que o indivíduo está respondendo solto é exatamente onde ele tem uma expectativa, às vezes, de conseguir escapar até pelo tempo que acaba usualmente ocorrendo no processo. Neve, a Cláudia do Ipiranga, ela pergunta se o maior problema dos assessores de comunicação do governo não é ter que desmentir o que foi dito o tempo todo. É claro, ela deve estar se referindo ao governo federal, né? Eu acho que o maior problema desse governo realmente tem sido o tecla SAP, né? Eu estava vendo a Andréa Sadi falando semana passada que ela disse que tem quase um departamento agora lá em Brasília só para traduzir tudo o que é dito pelo governo, né? Por exemplo, o presidente falou semana passada que ia ter um tsunami essa semana. E aí vai todo mundo correr para saber o que é o tsunami para alguém traduzir. E eu acho que quem tem se saído melhor nesse processo de tradução é o vice-presidente. Para minha surpresa, a melhor tecla SAP de todas as falas governamentais tem sido o general Mourão. Aliás, as falas governamentais nos últimos governos, né, tudo precisou de tecla SAP. Muito. Assim, eu acho que os assessores ficam absolutamente exauridos, né, e desmoralizados. Porque você fala uma coisa, aí você é desmentido, aí você tem que desmentir o desmentido ou reforçar o desmentido. Para quem trabalha com comunicação é um caos. E o resultado nunca é satisfatório, né? Porque não. Depois do que está dito, dizer aquilo é terrível. Não tem efeito nenhum, né? E você gera essa sensação de insegurança e de descrença que só cresce no país, né? Você não presta mais atenção no que está sendo dito. Gente, o tempo do programa se esgotando. Neiva, já que você está com a palavra, a sua conclusão. Bom, a gente falou de muitos temas polêmicos hoje aqui, né? Eu acho que o principal, para mim, eu acho que a gente tem que continuar sendo otimista, acreditando que a gente vai fazer as coisas que precisam ser feitas, sem as cortinas de fumaça, né, que estão surgindo a cada momento, e cuidar da economia, da saúde, da educação e da segurança pública, que são o que a gente deveria ter de direito nesse país para que o país retome no trilho, né? Ela, sua palavra final. Diante de tudo que a gente discutiu aqui e desses temas que a gente tem vivenciado e que faltaria horário para discutir de qualquer forma, eu entendo que a gente está vivendo um momento único no Brasil.
dos últimos anos é a primeira vez que a gente vê a população reunida com cartazes na rua brigando por educação, dizendo que corte na educação é uma coisa que não pode acontecer. Primeira vez que a gente está trazendo à tona assim, aquelas coisas que de fato são essenciais para a gente. Então, dentro desse cenário em que, apesar das balbúrdias do governo, que me parece que balbúrdia a gente está vendo no governo, não na universidade, apesar das balbúrdias do governo, eu acho que nós estamos crescendo muito enquanto sociedade. E isso me deixa orgulhosa nesse momento do Brasil. Thais. Eu espero que nós possamos saber quais são as nossas prioridades efetivamente e começar de dentro de casa. Já que a gente não consegue fazer tudo, que a gente comece com passinho por passinho, e que possamos fazer a nossa parte também em todo esse cenário lamentável, mas que para que a gente possa ter um futuro melhor, talvez não para a nossa geração, mas para as próximas e para as próximas das próximas, né? Mas que isso efetivamente aconteça nesse passinho por passinho que a gente está precisando nesse momento. Procurador Ricardo, sua palavra final. Quando você olha as estatísticas das Nações Unidas sobre o desenvolvimento, né, seja a parte de alimentação, seja a parte de educação, seja a parte de saúde, ao longo das décadas, todos esses gráficos são extremamente positivos, né? As pessoas estão se alimentando melhor, a educação está crescendo, a saúde, a expectativa de vida está aumentando, né? Quando você olha no dia a dia, parece que o mundo está acabando, né? Então, quer dizer, nós estamos com duas sensações, né? Brasil real. Exato. Então, a grande novidade realmente hoje veio a partir do celular, né? A partir das redes sociais. Você popularizou o debate público, né? As grandes questões, né, do governo, né, da educação, saúde, etc., hoje é discutido por qualquer pessoa através das redes sociais. Tá? É lógico que isso, no momento, tem muito ruído, né? Você precisa, na verdade, um melhor preparo ainda de todos nós, na verdade, para o desempenho desse papel, né? Eu acho que o importante é que a gente aprenda, em primeiro lugar, né, a manter uma conduta ética dentro das redes, né? Uma conduta não beligerante, né? Porque as pessoas falam, né, xingam e etc., como se aquilo não tivesse outra pessoa na frente. Mas a outra pessoa está na frente da tela, assim, está vendo, está ouvindo, aquilo chega, né? E chega de uma forma muito rápida. Então, as pessoas precisam começar a tomar um pouco mais de cuidado, na verdade, com aquilo que você posta. É uma grande novidade, entendeu? Né? Tá todo mundo meio encantado com a coisa, eu acho que isso faz parte, nós não tiramos o celular da mão o dia inteiro, né? Então, mas eu acho que o aprendizado vem, entendeu? Mais um pouco as coisas se ajustam e é um instrumento muito bem-vindo, na verdade. Saber ouvir e respeitar a opinião do outro, né? A gente precisa aprender. Com certeza. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRASE. Agradecimento nosso aqui, então, ao Procurador de Justiça Ricardo Prado, a advogada Thais Jurema, doutora Thais Jurema, né? Não falei doutora em nenhum momento, né? Advogada tributarista doutora Hela Gotchevski e a jornalista influenciadora digital Neivia Justa. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Aí do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Tchau, até o próximo.